Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje é domingo, dia 7 de junho de 2020, nós vamos estudar a lição número 10 da nossa revista da Escola Dominical, que tem o título Rendendo Graças ao Senhor. O texto áureo da lição se encontra no Salmo 118, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O texto de referência está no Salmo 118, versículo 1, 2, 5, 22, 27, 28, 29. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs no lugar alto. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se pedra de esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua santa presença nesta manhã, Senhor. Queremos, meu Deus, Te agradecer por esta rica oportunidade, Te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem nos guardado em meio a essa grande confusão que existe na terra hoje. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos sustentado. Pedimos agora, meu Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que a Tua palavra, ó Deus, venha produzir mudanças em nossas vidas. Precisamos de Ti todos os dias. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus misericordioso. Pai querido, se alguém estiver aflito nesta manhã, Pai, que o Senhor venha trazer a paz e o consolo, o conforto para o coração. Levanta aquele que está fraco, Senhor, aquele que está caído, aquele que está desanimado. Somos Teus servos, ó Deus, e dependemos e precisamos de Ti. Não nos deixe, não nos desampare em momento algum, Pai. Nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, entregamos esse domingo em Tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor possa produzir milagres nesse dia e fazer a diferença na vida de muitas pessoas, Pai. Senhor, nós oramos a Ti, pedindo que essa aula, que essa lição, Senhor, venha fazer a diferença em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. O item 1 da lição, irmãos, diz: louvor como resultado da confiança. O Salmo 118 é um salmo para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro. Interessante o testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. O item 1.1, parte integrante dos salmos do Alel. Alel significa louvor. Um grupo de salmos são identificados como salmos de Alel. São os salmos de 113 até o 118. Os judeus identificam o Salmo 133 como um grande louvor. Os louvores eram recitados nos cultos da sinagoga, nas 3 grandes festas da peregrinação, que são a Páscoa, Pentecostes e Cabanas. Além da festa de dedicação do templo, constituem os salmos de exaltação aos atributos de Deus e à sua obra salvadora. Irmãos, é importante nós darmos valor às coisas de Deus. Deus, Ele tem nos sustentado, Deus, Ele tem nos guardado, nos livrado, e muitas vezes nós nem percebemos e nem notamos isso, mas a mão de Deus nunca sai, Ele nunca nos deixa. E livramentos que às vezes não sabemos, nós não devemos murmurar e nem reclamar por coisa alguma, pois nós não conhecemos os intuitos de Deus, aquilo que Deus quer de cada um de nós. Por isso devemos louvar, agradecer a Deus em todo o tempo e sermos agradecidos.
A Bíblia informa que Jesus, por ocasião da última ceia, juntamente com seus discípulos, cantaram um hino. Isso está em Marcos, capítulo 14, 26. Segundo a maioria dos comentaristas, tratava-se de um Halel, por meio do qual expressaram gratidão ao Senhor naquele momento. O item 1.2, o título. Segundo a Bíblia de Estudo da Fé, o Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para a sua composição. Por um lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro da Babilônia. A nação, representada pelo orador, tinha sido severamente punida pelo pecado, cercada quase até a extinção pelas nações. Porém, o Senhor livrou o seu povo e a nação e começou a reconstruir conforme Deus havia planejado e a louvá-lo por permitir que vivessem. Deus, Ele fez a mesma coisa conosco. Nós éramos escravos do pecado, estávamos presos no cativeiro do pecado. E Deus nos resgatou de lá com o seu amor. Deus, Ele não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há um homem sequer que se volte para Deus arrependido que Deus não o perdoe. Porque o ato do perdão é um ato de amor. O amor sincero e verdadeiro. Um amor que não espera nada em troca. E Deus perdoou o seu povo dessa forma, porque o povo de Deus, a nação de Israel, é uma nação muito rebelde durante muito tempo. E Deus efetuou o juízo sobre Israel. Levou cativo todos os sobreviventes das invasões para a Babilônia, e lá eles permaneceram 70 anos. Mas nós vemos em algumas passagens que o povo sentia falta de Jerusalém. Sentia falta de Jerusalém porque Jerusalém significava a presença de Deus. E eles estavam na Babilônia e não tinham a presença de Deus. Nós, nesses dias, temos vivido dessa forma, muitos isolados em suas casas. Também estão como se estivessem em cativeiro, não estão sentindo a presença de Deus, porque estavam acostumados a sentir a presença de Deus somente na igreja. Nós devemos estreitar o nosso relacionamento com Deus para que possamos sentir a presença de Deus aonde estivermos. Lá na Babilônia, eles pediam que o povo cantasse um hino, e eles falavam: como podemos cantar um hino não estando em nossa própria terra, estando aqui nesse lugar de cativeiro? Mas nós não estamos. Nós estamos vivendo o tempo da graça, por isso podemos cantar hinos de louvores ao Senhor aonde estivermos, com o coração agradecido. Item 1.3, um salmo que expressa gratidão. Percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118 que o salmista procurou expressar a gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade, louvando a benignidade e ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus, bendizendo o fato de que Deus é aquele que fortalece. A nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem do Senhor. Enquanto estivermos lutando com as nossas próprias forças, nós estaremos limitados nos resultados da nossa luta. Mas quando colocamos na mão de Deus, Ele é o Deus do impossível, e Ele tudo pode fazer em nossas vidas. O item 2 da lição, caráter de Deus. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. O primeiro motivo para louvar ao Senhor consiste no fato de Ele ser bom. O texto instiga os cantores a uma reflexão sobre os atributos morais de Deus. A bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Ao qualificá-lo como bom, informa-nos que nele não há defeito, ele não age com perversidade, e nele há luz e não trevas. Não há maldade, enfim, tudo que provém de Deus é bom. Tem uma história, irmãos, que é um rei
gostava muito de caçar, e ele tinha um ajudante que sempre ia com ele nas caçadas. E esse ajudante falava que tudo o que Deus faz é bom. Todas as coisas, esse ajudante falava com ele, tudo o que Deus faz é bom. E aí o rei um dia cortou, sem querer, o dedo polegar da mão esquerda. E junto estava esse ajudante, e aí, querendo consolar o rei naquele momento, por aquele acidente, não se preocupa não, rei. Tudo que Deus faz é bom. E o rei ficou irado com aquilo. Como que Deus faz é bom se eu perdi o dedo? E aí ele mandou prender aquele jovem ajudante. E o jovem ficou preso. E quando o rei saiu para uma caçada, se perdeu no meio da mata, e uma tribo de canibais o achou. E levaram ele lá e botaram o caldeirão para esquentar, e iam comer o rei. E quando amarraram ele num tronco ali, enquanto a fogueira se acendia, o chefe deles olhou, aí quando viu a mão do rei, a mão esquerda, viu que ele não tinha um dedo, ele fez sinal que não podiam comê-lo. E aí mandaram soltar ele, porque não prestava, porque tinha um defeito. E o rei voltou para casa e se lembrando de que ele havia prendido aquele jovem, e o jovem tinha falado que, se lembrando que havia prendido aquele jovem, mandou soltar. E quando soltou, pediu perdão, pediu desculpa, porque havia prendido. Ele falou, não, rei, não tem problema. Tudo que Deus faz é bom. Mas o rei falou, mas como que você continua insistindo nisso? Tudo que Deus faz é bom. Tudo bem, eu perdi o dedo, por causa do meu dedo faltando, eu não fui comido, mas você ficou aqui preso. Como que você pode falar que bondade de Deus exerceu com você? Ele falou, rei, se eu não estivesse preso, eu estaria com você naquela caçada. E eu tenho todos os dedos. Então, irmãos, tudo que Deus faz é bom. Mesmo que a gente não entenda muitas vezes, perceba às vezes coisas que não são aquilo que a gente espera, mas devemos confiar que Deus ele está no controle de tudo e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Item 2.2, louvar o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. O salmista inicia e termina anunciando, porque a sua benignidade é para sempre. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Assim, são encontradas em diferentes versões da Bíblia algumas dessas características de amor: graça, misericórdia, graça e misericórdia. Graça, irmãos, é aquilo que Deus nos dá e que nós não merecemos. Por exemplo, a salvação, por exemplo, a bênção, o perdão dos nossos pecados. Nós não merecíamos isso, nós não tínhamos mérito algum para isso. Mas Deus, em seu infinito amor e bondade, Ele nos concedeu, nos deu pela sua graça a salvação. E a misericórdia, irmãos, é aquilo que nós merecíamos, mas que Deus, pela sua bondade, não nos dá. Por exemplo, a Bíblia relata que o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos dá a vida cada dia. Então, a graça é aquilo que não merecemos e Deus nos dá, e a misericórdia é aquilo que merecemos e Deus não nos dá pela sua bondade. O item 3 da lição, 2.3 da lição, o Senhor é quem escuta. O salmista, após ressaltar a bondade e benignidade do Senhor por intermédio do louvor, testifica que tais aspectos do caráter de Deus se tornaram evidentes também quando invocou a Deus e foi socorrido. A palavra de Deus diz que o ouvido de Deus não está agravado, ou significa não está fechado, para que não ouça a nossa oração. Às vezes, parece que estamos orando e Deus está em silêncio. Mas devemos aprender a esperar o tempo certo de Deus. A
aprender a esperar que Deus venha no nosso socorro. Deus, ele pode demorar a nos socorrer, mas ele virá. Eu vou ilustrar mais uma vez isso. Um jovem estava com seu pai num barco e o barco afundou. E o jovem se agarrou juntamente com seu pai num salva-vidas. E ficaram ali à noite. E o pai, sabendo mais ou menos aonde ficava a praia, falou com o filho: fique aqui, eu vou nadar até a praia, buscar socorro para te buscar de volta. E o jovem ficou ali a noite toda, mas ele ficou tranquilo. E no outro dia, pela manhã, ele avistou um barco e o pai vinha no barco. E aí perguntaram a ele: você ficou com medo, você ficou preocupado? Ele falou: não, meu pai falou que ia voltar. Eu fiquei aguardando. Então temos que crer que Deus escuta, ouve as nossas orações e que Ele vai vir nos socorrer, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. 3. O agir de Deus. 3.1, aquele que concede a luz. O verso 27 testifica que o Senhor nos deu a luz. Outras versões existem que Ele nos dá a luz, ou Ele é a luz. O termo luz no hebraico pode indicar, entre outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminado. Jesus, ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. E no Salmo 119 diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Nós estamos acostumados, irmãos, a andar e ter a luz o tempo todo. As ruas da cidade têm luz, as praças têm luz. Então, nós não temos dificuldade de andar à noite, mas naquela época não havia luz elétrica e havia noites escuras, quando você tinha que andar e você tinha que ter uma iluminação para poder saber e conhecer o caminho. Assim é a palavra de Deus, luz para o nosso caminho. Ela guia por onde devemos pisar para não tropeçarmos em coisa alguma. Por isso devemos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus. 3.2, aquele que dá força. No verso 14, o salmista declara que o Senhor é a sua força. Segundo alguns comentaristas, esse versículo é a citação do Cântico da Vitória, verbalizado por Moisés após a travessia do Mar Vermelho. Coisa maravilhosa, né? Você pode imaginar o sentimento dos judeus, dos hebreus, quando atravessaram o Mar Vermelho. Em um momento estavam pensando na morte, quando o faraó vinha com seus carros e cavaleiros para destruí-los, e eles não tinham perspectiva alguma. E no outro momento, estavam do outro lado do milagre. Deus realizou um grande milagre, e a morte se transformou em vida, e os inimigos que os perseguiam foram derrotados e destruídos. Olha, meu irmão, Deus, ele pode fazer o mesmo na tua vida hoje. Talvez você olhando para a situação, talvez você olhando para as condições que você tem, você só veja a morte, você só veja escuridão e trevas. Mas de um momento para o outro, Deus pode mudar tudo. Os hebreus estavam à beira do mar, não tinham saída, e o exército do faraó vinha persegui-los para matá-los. Mas Deus fez o impossível, abriu o mar. E o povo pôde passar e atravessar o mar, e o mar que Deus abriu para que o povo passasse foi o mesmo que destruiu a Faraó e os seus cavaleiros. Significa que aquilo que hoje é o problema que o inimigo tem colocado na tua vida, vai ser este problema que vai destruir o teu inimigo e te dar a vitória. Então não se preocupe com em Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. E o item 3.3, a pedra angular. O salmista declara no verso 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. A pedra de esquina, ou pedra angular, é aquela que une duas paredes de um edifício. A pedra angular também se refere à pedra mais importante, pedra de remate, a pedra-chave. No templo,
da composição do Salmo, conforme vários comentaristas, o salmista está se referindo a Israel perseguido e desprezado. Porém, como encontramos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus cita este verso aplicando a si. Jesus é a pedra rejeitada. E esta pedra que foi rejeitada, ela foi colocada como a principal base para a construção do edifício. Então, Jesus, ele é a pedra angular da nossa vida. Nós estamos firmados nesta pedra, estamos firmados nessa rocha e nada poderá nos abalar. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que possamos andar neste caminho, que possamos viver em verdade e termos vida eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até o próximo domingo, se assim Deus quiser. Amém.